Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, desejamos uma boa tarde para você que está conosco na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Agradecemos por sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IEADPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículo 21 a 27. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele levantou. Glória a Deus. Hoje nós estamos com os nossos convidados, o evangelista Sóstenes Pereira e a sua esposa, a irmã Marcilene Pereira. Paz do Senhor, evangelista Sóstenes. A paz do Senhor, pastor Jefferson. É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão mais uma vez, não é? Amém. Uma satisfação para nós estarmos aqui cooperando mais uma vez com o nosso pastor, de forma que agradecemos ao nosso bom Deus, ao nosso amado pastor e também ao Senhor por este convite para estarmos aqui. A irmã Marcilene, também é uma honra tê-la conosco, né, no programa Intercessão. Para nós é uma alegria. Viu? Amém, Senhor, pastor. Né? Pai do Senhor, nós que agradecemos pela oportunidade. Nós queremos informar os irmãos que o casal, o evangelista Sóstenes e a irmã Marcilene, eles cooperam com o nosso pastor presidente na vice-coordenação do Departamento de União de Adolescentes, né? E também o evangelista Sóstenes é um dos nossos professores na nossa Escola de Teologia STADEB. E é um prazer hoje tê-los conosco aqui no programa Intercessão. Antes de estarmos falando sobre o assunto, nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus em prol de tudo que há de ser apresentado nesta tarde. Oremos então. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e privilégio que nos concede de estarmos juntos mais uma vez reunidos para mais um programa Intercessão. Te pedimos que a programação desta tarde seja de grande bênção para todos nós que aqui estamos no estúdio, como os demais que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, aquele que está fazendo a sua caminhada. Ó Deus, que esta programação sirva de despertamento espiritual, sirva de ensino, venha trazer consolação, porque em Ti há esperança, Senhor. E também que sirva de milagres na vida daqueles que se encontram numa situação sem saída. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa insignificância e reconhecemos a Vossa soberania. Por isso nós vos pedimos que, humildemente, que estenda a vossa mão, Senhor, para conceder vitória àqueles que precisam de vitória. Abençoa os nossos irmãos que estão sintonizados conosco. Ó Deus, fala poderosamente. Também te pedimos por aqueles que estão enfermos, cura, resolve as causas impossíveis, traga vitória para a tua igreja, Senhor. Recebe a nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos com um tema muito importante, não é, evangelista Sóstenes, Marcilene, que é intercedendo por aqueles que sofrem influências malignas, pelos que sofrem influências malignas, né? A nossa reflexão, ela está baseada exatamente nesse tema. Portanto, nós já gostaríamos de iniciar o programa com a seguinte pergunta: existem pessoas que sofrem influências malignas? Quem pode interceder
por essas pessoas? Evangelista Sócrates, Marcelene? Pastor Jefferson, a pergunta é muito interessante, porque é importante entendermos, em primeiro lugar, que da mesma forma que existe a crença em Deus, também existe também uma crença no diabo, que ele existe e que ele é real. Então, se Deus nos influencia positivamente e nos concede a oportunidade de conhecê-lo e ele abençoa o nosso caminho e nos dá livramento, o diabo trabalha do lado oposto, justamente procurando a nossa destruição. E aí é importante entender que essa verdade ela não está levada ou condicionada a um conhecimento mitológico. Não é um mito, é uma realidade. As Escrituras falam de coisas reais. E também é importante entender que o que está aqui contido na Palavra de Deus não foi algo que ficou limitado simplesmente às Escrituras. Hoje, em pleno século XXI, após revoluções na área industrial, na área tecnológica, após diversas correntes filosóficas exporem seus conhecimentos, após guerras e ideologias, nos dias atuais existem influências demoníacas acontecendo. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Exatamente. E além de ser tão real como o mundo físico, é importante entender que ele está atuando hoje, nos dias atuais, porque alguém pode dizer assim, não, isso aí ficou naquele tempo que o homem vivia primitivamente nas cavernas, nas aldeias, e hoje isso não acontece, porque hoje o homem está cheio de conhecimento. Mais esclarecido, né? Está mais esclarecido, está com diplomas, então hoje não acontece isso. Mas a Bíblia vai dizer, e é um texto que eu gostaria de citar aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 8, eu gostaria de utilizar uma versão inglesa, porém fazendo uma tradução de uma versão chamada a versão ampliada da Bíblia. Ele diz assim, 1 de Pedro 5 e 8, sejam sóbrios, isto quer dizer, sejam bem equilibrados e autodisciplinados, estejam sempre alertas e cautelosos. O vosso inimigo, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, com fome feroz, procurando a quem possa devorar. É interessante essa versão, né? É. Ela já vai dando uma explicação. Vai dando uma explicação, vai ampliando o texto. Então, tenho aqui essa versão para os irmãos. E quero dizer que o que Pedro está falando não ficou restrito só àquele tempo. Hoje, o diabo, ele atua e por isso nós precisamos estar atentos, porque de alguma forma uma influência negativa pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E é por isso que Pedro, pelo Espírito Santo, ele orienta, estejam sóbrios, estejam atentos, equilibrados, estejam autodisciplinados, sempre vigilantes no Senhor. Interessante, né, irmão Marcelene? Essa é uma palavrinha que muitas vezes a gente não dá muita atenção. É uma palavrinha que eu gosto sempre de falar sobre ela, preste atenção, né? É o que Pedro está dizendo aqui, né? Preste atenção, né? Porque realmente a ação demoníaca, a influência maligna, ela é muito presente, principalmente nos dias atuais, que o evangelista está falando aí, a gente percebe que não apenas aconteceu nos dias de Jesus, mas a gente que estuda a palavra de Deus e tem um conhecimento das Escrituras, a gente percebe que o mundo em que estamos vivendo também está sofrendo realmente esta forte influência maligna, né? Sim, eu acho que pelo fato, pastor, de o mundo espiritual não ser visto pelos olhos físicos, né, os olhos carnais, as pessoas às vezes ignoram o mundo espiritual, né? Jesus, aqui, quando esteve desenvolvendo seu ministério, muito breve e rápido, Jesus expulsou muitos demônios. E a Bíblia fala de reino de Deus, reino dos céus e reino das trevas. Eu estava lembrando daquele versículo que tem lá em Daniel, no capítulo 2, que no seu louvor, Daniel diz que Deus conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus não vive no reino das trevas, mas ele conhece. Com Deus mora a luz. Existe o reino das trevas, existe o reino onde o diabo opera, e pelo fato talvez de a gente não ver com os olhos nus, né, nos nossos olhos físicos, a gente às vezes ignora. Mas existe o reino das trevas, existe o poder do diabo, claro, um poder limitado, permitido por Deus, mas ele opera.
ele tem operado, né? E a Bíblia traz essa ideia para a gente, não somente a ideia, mas os fatos, porque Jesus expulsou vários demônios, para que a gente fique alerta, porque como esse texto que foi lido, né? Que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão. Eu fico imaginando que esse bramar como leão é o desejo do diabo que ele tem de destruir. E ele ruge, né, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Quem abrir a brecha, ele traga. Então existe esse reino das trevas e a gente precisa interceder por esses que estão sofrendo os ataques das trevas. E ainda complementando a pergunta que foi feita pelo pastor Jefferson, que ele perguntou quem pode interceder, não foi assim? Isso. Por essas pessoas que estão sofrendo influências. Existe um texto bíblico que está em Romanos capítulo 6, Efésios capítulo 6 e o versículo 8, que Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala irmãos meus, me lembra também que na continuação do texto, ele vai pedir que os irmãos orem por ele. O fortalecimento que ele está pedindo aqui aos irmãos é para que a igreja esteja atenta. Aqueles que estão com a sua visão esclarecida do mundo espiritual, eles devem estar atentos à ação espiritual que ocorre. Veja que também a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 e o versículo 16 que devemos orar um pelos outros. Então, o processo de intercessão por aqueles que sofrem influência espiritual vai acontecer por crentes que foram iluminados pela verdade e esses crentes que estão fortalecidos. Existe aqui, pastor, uma expressão, me permita utilizar, no original que Paulo escreveu, o termo fortalecei-vos é endúnamo. Esse endúnamo, ele ocorre com uma repetição do ômega no final, 2 vezes. O endúnamo, o ômega surge 2 vezes no final. E é interessante que esta palavra, fortalecei-vos no original, que vem do endúnamo, quer dizer, seja forte, prove ser forte, declare ser forte e resista como forte. Tomar posse, né? Tomar posse dessa força que vem de Deus. Exatamente. Então, o fortalecei-vos aqui é justamente o apóstolo Paulo dizendo, essa deve ser a postura daquele que intercede. Quem só pode fazer isso é quem está no mundo, no reino da luz e não no reino das trevas, como a irmã Marcelene acabou de falar aqui. Que aqueles que estão nas trevas não conseguem perceber isso, não conseguem distinguir, não conseguem enxergar. Mas aqueles que estão na luz, sim, eles vão poder perceber. Então, um crente, um pai, um filho, alguém que esteja com essa luz vai perceber a influência negativa e aí, fortalecido no Senhor, ele vai poder interceder. É interessante, vocês estavam comentando aí, e eu estava me lembrando aqui que no Antigo Testamento a gente vê assim pouca revelação de ação maligna, né? A gente vai ver o caso ali lá no Gênesis, depois a gente vê ali em Jó, vê também uma ação maligna influenciando Davi a numerar o povo. Mas assim, especificamente... O espírito mal que atormentava Saul, não é? Também, o espírito mal. Isso, também vimos Saul. Ali em Josué, né, o sacerdote, e ele se coloca diante do sacerdote então, para influenciar o sacerdote, para acusar o sacerdote diante de Deus, né? E assim, a gente vê poucas, mas no Novo Testamento a gente vê um negócio extraordinário, porque a Bíblia diz assim que aqueles que habitavam em região de sombra de morte, raiou a luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Então, quando a luz veio, ela revelou a ação maligna que atuava no mundo, que não era perceptível quase no período do Antigo Testamento, mas eles estavam sempre atuando. Só que quando Jesus vem como a luz, ele revela onde está, porque a luz revela o que está oculto, né? Ela sai mostrando as ações malignas com mais frequência. O senhor falou uma coisa interessante, quem anda na luz, quem anda em Cristo, ele consegue realmente perceber a ação maligna e quando ele consegue perceber, ele muda o foco. Em vez de ele atacar as pessoas, ele vai atacar exatamente as forças malignas, não é verdade? A ação maligna. E é interessante, pastor, que essa sua colocação nos faz entender o seguinte, que não é pelo fato
de que o Antigo Testamento não evidencie tantas manifestações que elas não existiram. É isso. Elas estão acontecendo, sendo que elas estão em trevas. E essa percepção a gente vai ter com maior clareza a partir do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento a gente vai vendo também sempre os nomes magos, feiticeiros, encantadores. Eles estão lá atuando. Sendo que nós vamos perceber essa influência de uma maneira mais objetiva, porque essa luz ela vai trazer justamente clareza naquele lugar que estava obscuro. E ali a gente vai ter uma percepção de quem, como ele vai agindo, justamente por essa visão que Deus vai dando. Eu achei interessante também o senhor falando sobre Efésios fortalecei-vos, aí Paulo traz a ideia de um soldado romano, né? Que se reveste das armaduras para ir à guerra. E geralmente o soldado, quando ele ia para a guerra, ele ia tanto para conquistar novas terras, como para defender também as conquistadas, né? Defender o seu povo, defender a sua... E o intercessor é essa pessoa, né? Ele está sempre lutando com Deus para conquistar novas vidas para Cristo e também para defender aqueles que já foram conquistados. Exatamente. É interessante. Por isso que o intercessor ele tem que se fortalecer em Deus. Exatamente. Para resistir. E a Bíblia diz resistir no dia mau. Existe um dia mau também que é onde parece que a ação maligna ele atua de uma forma mais contundente, né? mais forte. E o intercessor aí, se ele está preparado, ele vai ter condições de guerrear. Como isso é importante, né? Na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de uma nação, né? Que tenham intercessores que tenham essa percepção. Essa percepção, interessante. Eu fiz, pastor, a colocação justamente utilizando o termo no original, porque no caso do intercessor, ele não é só aquele que diz, eu oro. Porque uma coisa é dizer, eu oro. Eu vi outro dia um irmão dizendo que uma pessoa, um irmão na igreja, vive em constante oração. Sendo que as obras daquela pessoa destoava com aquela prática. A prática de quem vive em oração, ela vai ser totalmente alterada por causa da oração. Então, o fortalecimento que Paulo está dizendo não é simplesmente algo verbal. Fale que você é forte. Mas ele está dizendo, você vai ter que provar. Se revestir, né? Vai ser revestido com essa armadura e vai ter que provar. Porque na figura que o senhor usou do soldado, ele tinha que vestir aquela armadura e o Império Romano avançou do jeito que avançou porque ninguém tinha uma armadura como aquela. E somente para carregar aquelas couraças, aquelas botas, aquelas roupas, aqueles capacetes, a pessoa realmente teria que ter força. Não é simplesmente dizer, eu sou forte. Mas ele teria que, de fato, provar ser forte, não só para vestir, mas também para batalhar. Então, o intercessor, ele está nesse caminho, que ele está revestido em força, ele ora, não simplesmente ora, mas há sinais de uma vida de oração nele. Há uma revelação, há um entendimento, há uma clareza para que ele tenha essa percepção espiritual, para entender a forma sutil, sorrateira que o diabo trabalha para influenciar as vidas. Interessante, Marcelene. O evangelista Sorte falando aí que aquele que se fortalece, ele tem que mostrar no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua vida de retidão, na sua vida justa diante de Deus. E eu me lembrei de Ana, né? Porque quando o sacerdote ele vai ao encontro dela, ela está ali prostrada, conversando com o Senhor, e ele a tem por embriagada. E ele se precipita, claro, que ele chega assim, até quando apartarás de ti o teu vinho, estando tu embriagado? Mas o comportamento dela era um comportamento de alguém que realmente vivia em oração, porque ela poderia ter se levantado e disse, que tipo de obreiro é o Senhor? Que tipo de pastor é o Senhor? Que vem julgando as pessoas assim. Mas observe a resposta dela. Não tenha tua filha, tua serva, como filha de Belial. Eu sou uma mulher atribulada. Não tenha tua serva como filha de Belial, né? Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quer dizer, a resposta dela realmente é a resposta de alguém que estava vivendo em oração. E estava sendo influenciado do seu comportamento. Então é importante isso aí, muito, muito bem colocada essa palavra, porque muitas pessoas dizem, eu oro, mas e cadê o comportamento na hora do vamos ver, né? Na hora de pegar, né? E outra coisa que eu achei interessante, que só para ressaltar a sua palavra, é que o intercessor ele não é apenas alguém que ora, mas é alguém que guerreia, é alguém que luta, é alguém que vai ao confronto. É por isso que
não são todo mundo que se torna um intercessor, porque o intercessor é aquele que vai ao confronto. Mas a conversa está tão boa e a gente estava aqui conversando nos bastidores e nós elaboramos aqui pelo menos umas 6 perguntas e talvez a gente não chegue nem à terceira. Mas vamos tentar correr aqui com o assunto, né? Você que chegou agora em casa, nós estamos falando sobre intercedendo pelos que sofrem influências malignas. Então, nós estamos tratando sobre esse assunto porque é um assunto muito sério, né? A Bíblia registra que certo homem trouxe seu filho que tinha um espírito imundo para Jesus libertá-lo. A gente vai ver isso lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 18. Nós até fizemos a leitura em cima desse texto. Portanto, nós gostaríamos de entender a diferença entre uma ação maligna e um comportamento desregrado e um transtorno psíquico. Irmã Marcelene, evangelista Sorte, como a gente entender essa diferença? Eu acho, pastor, que é importante para nós como crentes entender, para nós entendermos a diferença, porque existe a possessão demoníaca, a opressão, e existe o transtorno mental. E tem pessoas que confundem muito isso, né? Existe uma linha tênue também, porque existem alguns comportamentos que podem parecer uma possessão e não é uma possessão, né? A pessoa que está possessa pelo diabo, pelo maligno, é mais ou menos aquilo que acontecia com o endemoniado gadareno, né? Que nem nome ele tem. Ele morava em Gadara e justamente quando Jesus ele vai para essa região, né, de Decápolis, Gadara, daquela região, que esse versículo também é citado justamente quando ele vai para essa região, a luz de Jesus chega e os demônios se perturbam, porque quando Jesus vai chegando em Gadara, aquele endemoniado chega possesso por legiões, não era apenas um, e ele diz a Jesus, por que viesse nos incomodar, né? Por que viesse nos perturbar? A luz incomodando as trevas, né? E onde Jesus chega, incomoda. E onde chega um servo de Jesus também incomoda. E o endemoniado gadareno, ele era possesso. A pessoa que é possessa, ela tem as faculdades mentais roubadas pelo diabo, né? A pessoa não está nas suas faculdades mentais, a pessoa não está consciente das suas atitudes. Então a Bíblia diz que ele andava nu, né? Ele vivia do cemitério, ele não era preso muitas vezes por correntes e soltava, ele tinha uma força, não é? Extraordinária, não era algo natural. Então ele estava possesso pelo diabo. A pessoa opressa não está possessa, mas tem uma opressão. E eu gosto de me referir a essa questão de opressão em relação... no texto que já foi lido aqui, Efésios 6, a Bíblia diz que devemos tomar a armadura de Deus para que possamos resistir e combater, né, as astutas ciladas do diabo. E nesse mesmo texto fala de dardos inflamados do maligno. O diabo, e eu penso, pastor, é uma ideia minha, claro, né? Eu estou pensando junto com a Bíblia, lendo a Bíblia, pensando que muitos dardos inflamados do maligno são dardos na mente. Esse dardo, aquela ponta de flecha fumegante. É um campo de batalha do Satanás. É um campo de batalha. Então, muitas pessoas, o diabo tem encontrado espaço para oprimir a pessoa com um dardo inflamado do maligno. Por isso que a gente está revestido. Então, a pessoa não é possessa, está em sua sã consciência, as suas faculdades mentais estão trabalhando normalmente, mas está sendo oprimida por um pensamento, por algo que o diabo jogou na mente. Agora, tem também a pessoa, aí eu falei opressão, possessão, e também tem a questão psíquica. Eu gosto de falar muito assim, tem opressão, possessão e depressão e outros transtornos. A depressão é um transtorno mental. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente não está querendo dizer, porque as pessoas pensam, transtorno mental são as pessoas que têm, não é? São loucas, ou, né, como as pessoas dizem vulgarmente, mas um transtorno mental é toda doença psíquica. O transtorno de ansiedade, por exemplo, é um transtorno mental. A pessoa tem uma ansiedade fora do comum, fora das medidas normais, porque ansiedade todo mundo tem, mas tem aquela ansiedade exacerbada que desenvolve um transtorno, que pode também desenvolver uma depressão. Existem transtornos, eu acho que a gente estava conversando isso antes nos bastidores, a esquizofrenia, por exemplo. O esquizofrênico, ele ouve vozes que só ele ouve e vê coisas que só ele vê. Não é espiritual. É um transtorno mental, é algo no seu cérebro que não funciona bem. E a pessoa, você pode estar diante de um esquizofrênico pensando que ele está endemoniado. E vai orar o dia todo, não vai acontecer, o demônio não vai ser expulso porque não é demônio, é um transtorno. Então, tem que ter essa diferença e para a pessoa saber disso, tem que ter realmente discernimento. Não é? Tem que ter o discernimento, porque se alguém vê uma pessoa, por exemplo, esquizofrênico, inclusive a depressão maior, que é uma depressão bem profunda, a pessoa pode chegar a ter alucinações, a pessoa pode ouvir até vozes
E não é demônio. Às vezes a pessoa está numa depressão tão profunda que pode ouvir vozes e achar que tem alguém falando com ela, ver alguma situação que não está acontecendo na realidade. Foge um pouco da realidade, é como a pessoa tivesse a consciência rebaixada. Então, para os irmãos que estão em casa, eu sei que existem muitas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade. Isso não é coisa do diabo, não é? A gente tem muito preconceito com pessoas que têm transtorno mental. Então, você, querida irmã, ou querido irmão que está ouvindo aí, talvez sofre com depressão, tem sido tratado por um psiquiatra, feito terapia, tenha certeza, isso não é ação maligna, é um transtorno mental, o corpo adoece e a alma também adoece. Então é bom que você saiba que existe essa diferença e não diga, isso é coisa do diabo. Não, isso é um adoecimento da alma, pode ser tratado e Jesus também pode curar. Então não pense que é possessão, não pense que é opressão, é um transtorno mental e pode ser tratado. É bom a gente saber essa diferença. Essa diferença, né? Porque realmente tem casos que parecem ser uma possessão maligna, né, Evangelista Sóster? É sim, pastor. Eu gostaria de voltar ao texto, porque pode ser que se dê o caso de algum irmão ter entrado agora e não ter acompanhado desde o início. O texto de Marcos, capítulo 9, o versículo 17, diz assim: um homem, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Então, o texto bíblico está dizendo que este rapaz, ele estava possesso. Está possesso, como a irmã Marcelene bem colocou aqui, está sob o domínio das trevas. Quando a própria faculdade mental desta pessoa, ela está sendo controlada. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ela só está agindo. E quem já viu pessoas endemoniadas sabe que ela tem uma força descomunal. A irmã Marcelene colocou aqui o caso do gadareno. O que é que a Bíblia diz do gadareno? Ele gritava dia e noite. Que energia era essa que dava a ele força para gritar dia e noite? Ele quebrava correntes, não era assim? Ele quebrava correntes. Então, quer dizer, a pessoa que é possessa, ela está dentro de um contexto absurdo. De uma força que foge daquilo que é natural. Mas também é importante entender que existem pessoas que estão vivendo uma vida desregrada. Por exemplo, em Provérbios capítulo de número 29 e o verso de número 15, diz assim a Bíblia: é bom corrigir e disciplinar a criança. É isso que Provérbios 29 e 15 diz. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Aí na continuação o texto diz: quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Eu estava certo dia dirigindo um culto, escalado pelo nosso pastor. Aí, na época, já faz uns 18 anos, 19 anos essa experiência, como presbítero numa congregação aqui na região central do Recife. E quando desci do púlpito, uma irmã me abordou e disse assim: eu quero agora que o senhor ore pelo meu filho. Esse menino está encapetado. Esse menino é um endiabrado. Veja como é que ele vive correndo de um lado para o outro. Aí eu olhei para ela, o discernimento espiritual. Eu disse para ela assim: irmã, não diga que seu filho está endiabrado. Porque o seu filho não está encapetado, nem está endiabrado, nem está com influência nenhuma negativa. O menino simplesmente está colocando para fora a sua energia, a sua força. Talvez ele vive em casa muito preso e aproveitou esse espaço aqui para correr um pouco. Às vezes, a criança simplesmente está faltando regras, está faltando um limite do pai, uma orientação. Como o Provérbios está dizendo aqui, a correção, o limite. Então, às vezes a criança ela está nessa situação, ou como a irmã Marcelene bem colocou aqui, existem transtornos. Por exemplo, pode ser uma criança com TDAH. Sim, e é mais fácil colocar a culpa no diabo, né? É fácil, né? Colocar a culpa no diabo. Uma criança com TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Eu particularmente não gosto dessa palavra transtorno, porque a criança que tem déficit de atenção e hiperatividade tem, inclusive, ela tem dificuldade de focar. Tem crianças que têm só o déficit de atenção, dificuldade de focar em determinados assuntos, não são todos assuntos, porque o que interessa, ela tem o hiperfoco, tem um foco exacerbado, e tem a criança que tem o combinado, déficit de atenção e hiperatividade. É hiperativa, como essa criança que estava correndo na igreja e sem parar. Agora, eu percebo, pastor, que
nesse exemplo aí, e eu percebo não só esse exemplo, mas eu já ouvi muito isso de algumas pessoas falarem assim, que meu filho está sob influência, é uma perturbação esse menino para vir para a igreja, o diabo usa ele para não vir para a igreja. Quer dizer, às vezes os pais têm dificuldade de colocar limites, de ensinar a criança a ficar perto dele, de cuidar mesmo, aí ele quer cultuar como se não fosse pai e mãe. Eu sou mãe, e o senhor também, pastor, somos aqui, né? Pais e mãe, e eu sei que o senhor tem 3, né? E é difícil, a mãe tem que ficar ali, a gente que é esposa de obreiro, o obreiro não pode dar ajuda porque está lá no púlpito. Às vezes eu lembro que... A mãe quase não cultua, né? A mãe quase não cultua, mas é uma fase do desenvolvimento, né? Diz assim, esse menino tem alguma perturbação porque quer mexer em tudo. Não é da curiosidade da criança. Pode ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Pode, mas mesmo assim não é demônio. É uma bênção a criança, isso é saúde, né? Agora, a gente tem que ensinar a criança onde é o lugar e o que é que ela pode mexer. Então, eu lembro que... Quando meus filhos eram pequenos, né, eu sempre levava assim, por exemplo, primeiro as bíblias deles, porque eles queriam abrir a Bíblia. Aí tinha aquela Bíblia com desenho, né? Mamãe, onde é que essa passagem? Às vezes nem tinha, só tinha as histórias do Novo Testamento. Mas ali eu procurava alguma coisa similar e dava, eles ficavam com a Bíblia aberta, nem sabiam ler. E depois, na hora da pregação, às vezes eles ficam inquietos e nem todo lugar tem culto infantil. Porque também não alcança, né? Não alcança. E alguns cultos não tem, né? A escola dominical tem, mas outros cultos não tem o culto infantil. Então a gente ali levava um papelzinho, uma caneta, escrevia o nome de Jesus, faça um carrinho para a mamãe. E ali eu pegava alguma coisa. Então eu acho que falta criatividade dos pais e é mais fácil fazer como essa irmã que disse, né? Meu filho está endiabrado. É mais fácil colocar a culpa no diabo, né? Agora é interessante, pastor, que no caso, a conversa nossa aqui, a reflexão é em cima de intercessão. Essa mãe, ela veio interceder, pedir oração, clamar pelo filho dela, que ela supostamente entendeu que ele era endemoniado. A falta também do conhecimento, né? A falta de conhecimento do intercessor, a falta de percepção espiritual, promovendo uma intercessão equivocada. Eu disse, não, minha amada irmã, o seu filho não está endemoniado. Então, é importante nós entendermos essa diferença e a pergunta veio muito apropriada para que possamos entender o que é espiritual. E na questão espiritual, eu me lembrei agora de um texto, pastor, me permita aqui a leitura, que a Bíblia, quando a gente vai abrindo, ela vai esclarecendo algumas coisas, né? Salmo 91, o verso 5 e 6 diz assim, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. Então, existem de fato influências espirituais, o espanto noturno, o medo que o diabo trabalha oprimindo, deprimindo, promovendo ansiedade, como já foi falado aqui. Existe tudo isso. Porém, nós precisamos entender o que é uma ação maligna, o que é uma criança desregrada e o que é uma ação, um fenômeno, um transtorno na área da psicologia, na saúde mental daquela criança. Nós podemos entender isso e no texto que lemos, que o senhor citou de Marcos, vai justamente mostrar isso, que o pai percebeu o problema aqui é outro. E Jesus foi de encontro àquele problema e por isso aquele pai, aquele intercessor, ele foi alcançado naquilo que a gente vê aqui também que a Bíblia ela fala também de um homem que sofria também influências malignas, né? Quando trouxe para Jesus, ele foi liberto e tornou a falar e a ver. A gente vê em Mateus capítulo 12, o versículo 22, se o senhor pudesse ler, é interessante, né? Aí a pergunta é o seguinte, como podemos identificar alguém que está sob influência maligna e como ela se manifesta, né? Sim. O texto de Mateus 12 e 22, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo falava e via. A gente já viu aí que existe o transtorno psíquico, né? Que é muito parecido, mas como identificar se isso é um transtorno psíquico e se é uma influência maligna, né? Como a gente pode identificar isso? O intercessor pode ter essa percepção, né? Como ela se manifesta, né? Veja só, pastor, quanto à percepção, Paulo ele responde aos Coríntios, né, na primeira carta, capítulo de número 12, aos Coríntios, capítulo de número 12 e o verso de número 8.
Paulo vai dizer assim: um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ao outro e a palavra da ciência, não é? O versículo 10 ele diz: a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito. Então, podemos perceber aí que há uma necessidade para se discernir espíritos. Quando a gente vê lá em João, na primeira epístola de João, capítulo de número 4, ele também vai apresentar algo que é interessante. Capítulo 4 e o verso de número 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Veja que esses dois versículos que nós acabamos de ler vai falar da existência de espíritos. Então, é importante que esse intercessor ele procure o batismo com o Espírito Santo, já que ele vive numa vida de oração. Querido irmão, você que está em casa, querida irmã, é importante que o intercessor que vive em oração procure o poder que vem do alto. E aí o batismo com o Espírito Santo, para que os dons espirituais eles possam atuar. E entre esses dons nós temos o discernimento do Espírito, para que possamos entender: isso aqui é uma doença física, isso aqui é uma doença mental, isso aqui é uma influência espiritual. O que é que está acontecendo aqui? A partir desse momento, a atuação do Espírito Santo vai poder nos trazer clareza quanto às ações do maligno. Não é assim? A Bíblia fala de espírito de enfermidade, né? Até as enfermidades podem ter origem das trevas, origem maligna, né? Esse jovem, o jovem lunático, né, de Marcos 9, que o pai traz, né? Quando Jesus vai expulsar, Jesus expulsa o espírito mudo e surdo, não é? E eu não estou dizendo que quem, né, é surdo é espírito maligno, não. Mas nesse caso era. Ele não falava, ele não ouvia por causa de uma influência maligna. Tinha uma mulher que andava encurvada, também era espírito maligno. Então o espírito tem doenças que não são... Desculpa interromper, só um momento. Segura o pensamento aí. Sim. É importante se entender, querido irmão, essa palavra que a irmã Marcelene está dizendo com bastante atenção. Porque, como ela mesmo já disse, o surdo e mudo é uma doença física que acontece com qualquer pessoa. Tanto é que, se fosse influência espiritual, não se aprenderia a língua de sinais, por exemplo. Então, Libras não é o mundo espiritual, ele não vai ser educado, os demônios não vão ser educados. É importante se entender isso. Sim. Para que alguém não pense em casa que alguém que é mudo ou surdo é porque é influência do maligno. Não. Existem influências, mas na maioria dos casos aí existem pessoas que de fato são doentes. Nasceram às vezes, né, com a questão da surdez e por causa disso não falam, são mudos também, e a questão é doença, nasceu com aquela situação. No caso do jovem lunático, ele tinha um espírito de enfermidade. E aí eu citei, voltando para o pensamento, a mulher que andava encurvada, que era um espírito maligno. Não é interessante que aquele espírito do rapaz que atuava nele, ele o jogava no fogo, né? Jogava na água, tentava destruir. Olha aí a diferença. Era algo não é? O senhor tinha feito a pergunta, como diferenciar, né? Aquele jovem que não falava e que não ouvia e tinha um espírito de enfermidade, um espírito maligno, como a Bíblia diz, o senhor citou, ele se jogava no fogo, às vezes, o pai dele disse, às vezes na água, às vezes no fogo, ele se machuca, não é? E o pai disse assim, ele quer matá-lo, né? Quer destruir a vida destruí-lo. E uma pessoa que nasceu com a doença, né? Que não ouve, que não está possesso, não é demônio, ele simplesmente não ouve. Né? Tem pessoas que têm algum problema em algum membro inferior ou superior, não pode se movimentar, isso aí não é. Agora, existe essa questão e a gente precisa estar atento e saber diferenciar. Foi lido aqui sobre a questão do dom, não é? De discernir os espíritos, e Paulo diz assim, quem tem o Espírito de Deus, não é? Discerne tudo e por ninguém é discernido. Porque às vezes a pessoa está falando, dizendo, né, algo que não é de Deus, parece muito bonito, mas é influência maligna. Então, para discernir, claro que a gente tem que saber a diferença. Por isso que Jesus disse assim, errais em não conhecer as Escrituras, e Oséias diz que o povo também falhou, pereceu por falta de conhecimento. A gente precisa buscar o conhecimento da palavra,
e buscar esse discernimento para saber o que é uma doença de origem natural e o que é um transtorno psíquico e o que é demônio. E isso é uma linha tênue, e se a gente não prestar atenção, a gente pode cometer alguns erros. E a senhora falando aí, eu me lembrei aqui, mais uma pergunta aqui, que a Bíblia, ela deixa claro, ela registra que uma moça, ela falava assim, fervorosamente do Evangelho, não é? No entanto, o apóstolo Paulo repreendeu o espírito mal daquela jovem, porque aquela jovem, ela elogiava, servo de Deus Altíssimo. Parecia de Deus. Parecia algo de Deus, mas Paulo ele perturbou, porque ele discerniu que era uma ação maligna ali. Ele percebeu, aí o senhor falou a questão do discernimento, como é importante, né? A manifestação do dom do Espírito Santo para trazer a revelação de que aquilo ali realmente era uma ação maligna, né? Aí eu pergunto, qual o momento em que o intercessor ele deve interagir com a situação daqueles que estão sofrendo a influência maligna? Pastor, eu gostaria de ler um texto em Efésios, voltar para Efésios capítulo de número 6, para a gente ler um texto aqui que é muito conhecido, né? O versículo de número 11, a Bíblia vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. É interessante aqui que o termo cilada, eu vou utilizar mais uma vez do recurso da língua no original, para que a gente possa ver que o termo no original ciladas vai trazer a palavra metodeia. A palavra metodeia, ela chega em português como sendo método, como sendo projeto, como sendo estratégia, como sendo plano. Então, quando a Bíblia diz assim, que devemos estar atentos às ciladas do inimigo, quer dizer que o diabo ele vai utilizar de estratégias, de planos, de métodos, de projetos. Sendo que essa palavra ela vai surgir justamente de uma expressão entre um caçador ou um predador à procura da sua caça, da sua presa. Ele fica analisando estrategicamente até que ele possa dar o bote. Assim como uma anaconda, uma sucuri, ela mede o seu peso, o seu tamanho, a fim de alcançar e dar o bote e destruir, dilacerar a sua presa, assim também é o diabo. Assim como o leão, ele fica à procura da sua presa, assim também é o diabo. É interessante que esse metodeia, ele tem um significado também militar. Quando o exército vai se preparar para um ataque, ele não vai de qualquer maneira, ele vai observar o seu inimigo para que possa atacar. Então, o diabo ele usa de artimanha, de sutileza, de forma sorrateira. Ele, às vezes, a Bíblia vai dizer que ele também se transforma em anjo de luz. E Paulo diz assim, não ignoramos seus ardis, né? Exatamente. E a Bíblia vai dizer em Coríntios que ele, segundo aos Coríntios, que ele se transforma até num anjo de luz para poder enganar. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa moça estava lá dizendo, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Tem um momento que Paulo para, chegou o momento aqui de trazer discernimento, trazer clareza sobre essa situação, sai em nome de Jesus. Então, o intercessor, ele também se encontra diante dessa situação. Às vezes em casa, o menino está mexendo no celular, por exemplo, né? O menino está brincando com o celular e nós cooperamos, como o senhor mesmo disse, no departamento de adolescentes e vemos a garotada aí, pessoal de 13, 14, 15, 16 anos de idade, utilizando o celular 8, 12 horas por dia, ininterruptas, horas ininterruptas. E o pai está dormindo, não está percebendo. Às vezes chega alguém para aconselhamento, pastor, e diz assim, eu não sei o que está acontecendo com meu filho está com uma ideação suicida, está se automutilando. Aí, a primeira pergunta que eu faço é, quanto tempo o menino está no celular? Não sei não, eu vou dormir e ele está no celular. Eu me acordo de 2, 3 horas da manhã, meu filho está no celular. Sendo que há um momento que aquele comportamento, ele deve incomodar a gente. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo ficou sensível, incomodado com aquela situação, dizendo, isso aqui não é de procedência divina, é de procedência maligna. Sai em nome de Jesus. O intercessor, ele precisa ter essa atenção. Vigilância, né? Exatamente. Já que a gente está tocando tanto assunto de pais, né? Não sei se é porque esse universo que a gente é tão envolvido, somos pais de adolescentes também.
Estamos na era digital, na era da informação. E Jesus disse assim, eu estava lembrando aqui enquanto ouvia, Jesus disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu acho que tem muita mãe orando só, mas não está vigiando. E através dessas mídias sociais, o diabo tem jogado muita influência. E aí vem a opressão, através desse mau uso, né? Porque a internet ela é um mundo, né? Muito vasto. E a gente pode ter acesso a muita coisa boa, né? Os irmãos que estão agora através do YouTube conosco, está sendo uma bênção a internet. Mas também a gente pode ter acesso a coisas ruins, maléficas. E o diabo tem jogado muita coisa através da internet. E tem mãe que está orando, mas não está vigiando, né? Como foi falado, tem pessoas tem pais que dizem, não, eu vou dormir, meu filho fica lá até a hora que ele quiser. Isso não está cochilando. E aí o diabo vai jogando coisas, influências. Eu me recordo, pastor, eu estava lembrando que uma mãe me disse que o filho estava bem na igreja, e adolescente, pré-adolescente, mudou de escola. Chegou na escola, fez amizade lá e ele começou a pensar diferente sobre sua sexualidade por causa das amizades. E começou a pesquisar sobre isso, não é? Outros casos aí, a gente tem a ética e não pode abrir, mas casos de pessoas, de adolescentes, que por causa de uma amizade, ficou curioso, foi pesquisar e começou a modificar o pensamento. São as astutas ciladas do maligno. Então, pais que estão aí nos ouvindo, ore pelo seu filho, jejue pelo seu filho, interceda assim, muito bem, parabéns. Mas Jesus disse que deveríamos orar e vigiar. Policie o que ele está vendo, assistindo, olhando, as amizades, coloque limites, porque através dessas mídias sociais o diabo pode jogar uma semente. E essa semente pode crescer e você pode perder seu filho. Então ore, mas também vigie, porque o diabo, ele está pronto para destruir. A gente tem que fazer nossa parte, que é orar e vigiar também. E a senhora falando aqui, eu pensando que quando for tomar uma decisão, tem que entender que o dizer, o como dizer e o quando dizer Sim. tem o mesmo peso. Né? Tem o mesmo peso. Porque não só vou dizer e tentar agir rápido e de repente você vai na ânsia de tentar resolver um problema, você cria um problema ainda maior. Então eu tenho que dizer, Sim. mas eu tenho que saber como dizer e quando eu vou dizer. Porque tem o mesmo peso. Porque senão a pessoa às vezes na tentativa de resolver um problema vai causar um pior, tentar força agora você, isso aqui é comigo, e aí a coisa às vezes complica, né? A gente tem que entender que nós estamos no mundo espiritual. Sim. E a senhora disse uma coisa interessante, né? O adversário, ele se utiliza de estratégias. E a estratégia que ele se utiliza para alcançar um jovem, uma criança, ele também utiliza-se para alcançar um pai através de um comportamento que pode levar o filho a tomar uma decisão de querer agora abandonar tudo, fugir de casa, desaparecer. Então é um assunto muito delicado, né? O que estamos tratando aqui hoje é um assunto muito delicado, porque nós estamos tratando com um inimigo que ele é invisível. Nós não levamos uma certa vantagem, nós temos uma certa desvantagem em relação ao nosso inimigo, mas ao mesmo tempo nós temos uma esperança, porque nós temos um Deus. Sim. Que quer ver o nosso bem, o bem da nossa família, o bem da sociedade, o bem da nação. E nós temos um recurso extraordinário que é a intercessão, a oração e a palavra de Deus, né? Porque a senhora falou uma coisa interessante. Não é só o orar, mas é o conhecer a palavra, é procurar conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, para orar de forma realmente direcionada sob a orientação do Espírito Santo, não é? O senhor falou algo aí, pastor, de como, quando e o que dizer, né? E enquanto o senhor falava, eu pensava na pessoa do intercessor que agora está em casa. E pode ser que com esse testemunho que a irmã Marcelene acabou de falar, o pai diga assim, ou a mãe diga, agora mesmo vou tomar o celular dele. E é preciso refletir na seguinte realidade. A nossa educação, especialmente aqui no Brasil, a nossa educação muitas vezes não é preventiva, no sentido de orientar, instruir, a fim de evitar o mal. Muitas vezes ela não é preventiva, ela não previne o mal. Ela muitas vezes é repressiva. Então, é com punição, é com castigo, é com cobrança. Então, assim como houve uma estratégia que você não percebeu, onde o diabo trabalhou e enlaçou o seu filho, ou o seu marido, ou até mesmo você que está viciado,
nas redes sociais, por exemplo, na internet, é interessante que você possa também usar de estratégia. Como? O menino está usando 8 horas, 12 horas por dia, vá diminuindo. A cada semana vá diminuindo meia hora, 1 hora. No projeto de vários anos, isso vai ser alcançado. E conscientização, né? Conversa. E de conscientização. Pastor, eu estava lembrando aqui, agora mesmo lembrei de uma mãe que me procurou, que tem seu filho, não é adolescente, é jovem, de 20 e poucos anos. Ela veio muito desesperada, estava pedindo oração e ela disse que o filho estava jogando compulsivamente. E ela disse assim, o diabo está usando meu filho. E eu disse, a senhora fez o quê, irmã? Ela disse, eu peguei o computador e escondi. E ele quase quebrava tudo em casa. Ele estava endemoniado. Eu disse, a senhora tem certeza que ele estava endemoniado ou ele estava com raiva da sua atitude? Que já é um jovem, era um homem já formado, né? Jovem adulto, 25 mais ou menos. Ela disse, não, irmã, era o diabo. Eu disse, irmã, a senhora, eu entendo que a senhora precisa e concordo, tem que diminuir. Porque ele passava o dia todo, não comia, não tomava banho e virava à noite e estava emagrecendo. É a influência, né? A influência, o diabo se apoderou da situação, sim. Mas, a princípio, começou com uma questão desregrada. Então, eu disse, irmã, vá aos poucos. A senhora, e ela me disse assim, eu não vou permitir, eu não vou deixar o computador, porque o computador é a arma que o diabo está usando. Isso é verdade. Mas não é assim que a senhora vai tirar. Primeiro, conquiste. Como é que está a amizade, a sua amizade com seu filho? Ela disse, a gente nem conversa mais, porque ele passa o tempo todo. Não era um filho de pais separados, a irmã... o marido tinha abandonado o lar, tem toda uma complexidade. Mas o que eu estou querendo dizer, concordando com o que foi dito, é que tem, como o senhor disse, que tem como, quando, né, como fazer. E até a Bíblia diz que as palavras boas ditas ao seu tempo são como maçãs de prata em salvas, maçãs de ouro em salvas de prata. Maçãs de ouro e salvas de prata. Eu gosto muito desse versículo, porque é algo precioso, a gente tem que saber fazer. E mesclado com a oração. Porque se o diabo está se aproveitando de uma situação que eu não vigiei, a mãe não vigiou, né? A mãe deixou. E se não se aproveitou, se o diabo se aproveitou, então ele tomou conta, né? Então a gente tem que realmente vigiar. É isso aí. E o poder da Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua, né? Mas irmão, só falta 5 minutos para terminar o programa. Estamos chegando ao final do programa. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar, pastor, que as respostas sobre a sutileza que o diabo utiliza para influenciar ficaram restritas mais na questão de educação de pais e filhos. Mas o senhor se lembra dos personagens que eu vou citar, sem dizer o nome, que na década de 80, 90, o Brasil foi influenciado por 3 grandes pastores, o Brasil. E algumas pessoas de religiões diferentes disseram, não, a gente vai jejuar e vamos aqui usar de métodos para que essas vozes se calem. E um daqueles pastores, vamos levantar a igreja em oração. A igreja orou naquele período e encerrou a oração. Sendo que o método utilizado pelo diabo era a longo prazo. Hoje, 2 deles, um já partiu para o Senhor, mas 2 ainda estão vivos, mas eles perderam aquela expressão, aquela influência que eles tinham no mundo evangélico. Porque o diabo trabalhou a longo prazo. Às vezes ele planta uma semente para colher daqui a 30 anos. Né? Exatamente. Sim. E aí o intercessor precisa estar atento a esta realidade para que ele possa sempre estar vigilante em oração. Infelizmente, o tempo passou muito rápido. Acho que a gente teria que ter outro programa desse, porque realmente o assunto é muito realmente importante, porque nós vivemos no mundo físico, mas também sobre forte influência do mundo espiritual, né? E nós não podemos negar esta realidade, porque nós realmente temos o conhecimento de Deus e, como já disse, andamos na luz e a luz tudo manifesta, né? Mas eu sei que o senhor viveu um período na África e teve um momento ali muito difícil também como missionário, mas agora o tempo encerrou, né? Nós chegamos assim ao final do nosso programa, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Mas assim, que conselhos vocês podem, que conselho bíblico pode ser dado àqueles que intercedem por pessoas que sofrem de influências malignas? Citamos aqui vários textos, pastor. Vamos ser muito breve. Citamos vários textos bíblicos. Então vamos tirar algumas palavras para aconselhamento para aqueles que estão em casa precisando continuar intercedendo. Vigilância, discernimento espiritual e orando em todo o tempo. Estas são as palavras que eu posso dizer.
E não desistir, né, na oração, não enfraquecer na oração, porque é difícil, é uma batalha espiritual, né? Interceder por pessoas oprimidas e possessas também é uma batalha, mas não desistir. A Bíblia diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas eu não posso dizer, eu sou vencedor sem fazer nada, né? Tenho que lutar, guerrear e estar pronto e revestir com as armaduras de Deus e não desistir de orar. E nós estamos debaixo de uma promessa, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Amém. Meus irmãos, o assunto realmente é um assunto muito interessante, importante. Veja como passou tão rápido que a gente nem sentiu. Eu gostaria de ouvir aí também as experiências, né, que vocês tiveram no campo de missões, que realmente foram muito marcantes. Mas quem sabe em outra oportunidade, eu sei que para trazê-los não é fácil para o programa Intercessão diante de tantas dificuldades. E programas também, como o senhor também apresenta o programa Graça Sublime, temos o Culto à Noite, a irmã Marcelene também apresenta o programa Mulher e Seus Desafios, né? São muitos problemas, mas nós vamos, neste momento, aproveitar o espaço que temos, que já faltam acho que uns 2 ou 3 minutos para acabar o programa, e nós vamos aproveitar para orar por aqueles que estão sofrendo por influências malignas, né? Pedir ao evangelista Sóster para estar intercedendo por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, por aqueles que estão sofrendo constante conflitos, que a gente sabe que a influência maligna não é somente a opressão, mas é a possessão, mas também dentro do lar, famílias que entram em conflitos, guerras constantes que têm acontecido nos lares, até mesmo as nações que estão em conflitos sofrem influências malignas. Então nós como intercessores temos uma grande responsabilidade diante de Deus de não apenas orar, mas lutar. É claro que esta oração não é uma oração tão grande que vamos fazer por conta do tempo, mas pelo menos a ideia do programa é passar esse desejo e conscientização de que nem tudo está perdido, ainda resta esperança. Nós temos um Deus que vela por nós e que peleja por nós, mas que também quer que nós façamos a nossa parte como intercessores. Então vamos aproveitar e orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este programa, Senhor. O programa Intercessão, que nos traz o alerta do Teu Santo Espírito sobre a necessidade de estarmos vigilantes, sobre a necessidade de estarmos resistindo o diabo, Senhor, e todas as suas armas, Senhor, e influências de forma sutil, Senhor, que chegam até nós. Que o Teu Santo Espírito possa conceder sensibilidade a cada um de nós, Senhor, para percebermos os ataques, Senhor, que chegam até nós através de gestos, palavras, olhares. Ó, Senhor, quantas vezes, Senhor, o diabo vem atacar por causa de um comportamento, por causa de um gesto, Senhor, mas que agora o Teu Santo Espírito possa trazer clareza em nossas mentes, para que possamos perceber, Senhor, e que possamos resistir nos dias maus. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça sobre cada um dos Teus filhos. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Nós te pedimos, Pai, abençoa o nosso pastor, Senhor. Orienta o Teu filho em tudo, Senhor. O ministério da igreja, para que possa continuar sensível à Tua voz, instruindo a Tua igreja, Senhor. Cada membro, Senhor, da Tua casa, Senhor, os Teus filhos que agora estão em casa com seus familiares, que precisam estar atentos também, Senhor, aos ataques. E nos ajuda, Senhor, para que possamos resistir no dia mau e vencer. Nós oramos assim, Pai, te pedindo também a Tua bênção sobre o pastor Jefferson, que tem este programa, Senhor, como um instrumento Teu para abençoar milhares de vidas. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, agradecemos a todos que estiveram conosco até o momento do final desse programa. Agradecemos ao evangelista Sóster, a Marcelene. E aí vocês ficam à vontade para trazer as suas considerações finais. Amém. Pastor, sempre é um prazer estar convosco aqui na Rede Brasil. Sempre o atendimento, o acolhimento é uma maravilha. E estar com o Senhor é um aprendizado diário. Assim nós agradecemos ao nosso amado pastor e também ao Senhor e toda a Rede Brasil, em nome de Jesus. Amém, pastor. Estamos felizes pela oportunidade, agradecemos e foi bênção. Deus abençoe a todos os irmãos. Tá bem. Então, se Deus quiser, até o próximo programa, se Deus quiser, no próximo sábado, se o Senhor Jesus estiver vindo buscar a sua igreja, estaremos juntos de novo às 5h30 da tarde. Nós contamos com a sua audiência. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.